Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente sessão. Convido o secretário deputado Padre Pedro Baldiceira para proceder à leitura das atas das duas últimas sessões. Boa tarde, senhor presidente, deputado Júlio Garcia, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Ata da 70ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa, da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de agosto de 2019, sob a presidência do deputado Mauro de Nadal, às 14 horas do dia 13 do mês de agosto do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo um quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Padre Pedro Baldiceira, segundo secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o parágrafo 1º do artigo 106 do Regimento Interno, o senhor presidente deu-a por aprovada. Expediente. O senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Breves comunicações. Ocuparam a tribuna os senhores deputados Sargento Lima, Gessé Lopes, Felipe Estevão e Maurício Scudelarque. Grande expediente. Neste horário destinado aos partidos políticos, ocuparam a tribuna os senhores deputados Ricardo Alba, Bloco Social Liberal, Kennedy Nunes, Bloco Social Democrático e Padre Pedro Baldiceira, PT. Ordem do dia. Foram aprovados os pedidos de informação números 361 a 372/2019, as moções números 361 a 363, 365 a 368/2019, bem como o requerimento número 936/2019. Igualmente, o senhor presidente deferiu os requerimentos números 922 a 935 e 937 a 962/2019 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações números 1079 a 1101/2019. Explicações pessoais. Não houve oradores inscritos. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra especial para as 19 horas. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Ata da 13ª sessão especial da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 13 de agosto de 2019. Sob a presidência do deputado Rodrigo Minotto. Às 19 horas do dia 13 do mês de agosto do ano 2019, nesta cidade de Florianópolis, capital do estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão especial. Dando início à solenidade, o senhor presidente convidou as seguintes autoridades que foram nominadas para tomarem assento à mesa. Excelentíssimo senhor presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, desembargador Rodrigo Colasso. Excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral do Estado de Santa Catarina, Marcelo da Mota. Excelentíssimo senhor procurador-geral de Justiça do Estado de Santa Catarina, Fernando da Silva Comim. Excelentíssimo senhor juiz Vitoraldo Bride. Neste ato, representando o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Santa Catarina, desembargador Cid Goulart Júnior e excelentíssima senhora presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputada Ada Faraco de Luca. Senhor Leoberto Caum, neste ato, representando o senhor presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de Santa Catarina, OAB. Rafael de Assis Ordem. Excelentíssimo senhor deputado estadual no período de 1967 a 1971, Manuel Dias.
senhor deputado estadual no período de junho de 2009 a janeiro de 2019 e autor do projeto de resolução número 006/2016, onde restituiu simbolicamente os mandatos do vice-governador e dos deputados Dirceu Dresch, o senhor presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista, PDT, Carlos Lupi. Ato contínuo, o senhor presidente deu conhecimento ao plenário de que a sessão foi convocada por sua solicitação e aprovada pelos demais parlamentares para a restituição e devolução simbólica dos mandatos de vice-governador e dos deputados estaduais do estado de Santa Catarina, cassados por atos de exceção entre os anos de 1964 e 1969. Pelo regime militar, o que representa o reconhecimento desta Casa Legislativa da contribuição do vice-governador e daqueles parlamentares à democracia brasileira e de seu valoroso espírito de pertencimento e brasilidade, e, sobretudo, de resgate da verdade histórica. Cassados que foram por seus ideais, por suas ideias, seus patriotismos, suas coragens e por suas insurgências contra o regime militar. No momento seguinte, houve a interpretação do hino nacional e a apresentação do vídeo institucional. Prosseguindo, o senhor presidente convidou para fazer uso da palavra o senhor deputado Dirceu Dresch. Ainda teceram seus discursos a excelentíssima senhora deputada estadual Ada Faraco de Luca, bem como os senhores Carlos Lupi, Marcelo Mota e o excelentíssimo senhor Fernando da Silva Comim. Dando continuidade à solenidade, o senhor presidente fez uso da palavra na qualidade de autor do requerimento que ensejou a sessão. Ato contínuo, o senhor presidente convidou o senhor Manuel Dias, único parlamentar vivo do período, para, em seu nome e simbolicamente em nome dos demais, proferir o juramento. Logo após, o senhor presidente declarou simbólica e solenemente restituído os mandatos de vice-governador e de deputados estaduais. Na sequência, o senhor presidente convidou o mestre de cerimônias para proceder à nominata das autoridades constituídas. Em seguida, o senhor presidente concedeu a palavra ao excelentíssimo senhor desembargador Rodrigo Colasso e ao excelentíssimo senhor deputado constituído Manuel Dias. Finalizando, o senhor presidente agradeceu a todos pela presença e, antes de encerrar a sessão, anunciou a interpretação do hino de Santa Catarina. Nada mais havendo, o senhor presidente convocou outra sessão ordinária para o dia seguinte, no horário regimental. Para constar, eu, segundo o secretário, lavrei a presente ata. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, eram as duas atas do dia de hoje. Muito obrigado, deputado Padre Pedro Baldiceira. Na forma do regimento interno, as atas estão aprovadas. Solicito à assessoria que proceda à distribuição do expediente. Breves comunicações. Primeiro orador inscrito é o deputado Ismael. Tem a palavra por até 10 minutos. Muito boa tarde, nosso presidente Júlio Garcia, deputado Baldiceira, os demais deputados que já se encontram na casa. Satisfação em poder retomar os debates neste segundo semestre e iniciar os debates dessa tarde. Eu gostaria, senhor presidente, de registrar com muito carinho o sucesso que foi o evento promovido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa, da qual tenho a honra de presidir, na cidade de Chapecó, na última segunda-feira, dia 12, com o seminário Viver a Melhor Escolha, participação dividindo a tribuna, eu, mais o historiador Everson Mendes e o psiquiatra Rodrigo Assunção. Na Câmara de Vereadores de Chapecó, uma parceria a quem eu agradeço, da Escola do Legislativo, certificada as participações pela Escola do Legislativo, e com a presença de mais de 150
líderes comunitários, agentes da área da saúde, da área da educação, da área da assistência social, políticos, vereadores. Foi realmente uma belíssima participação. Aliás, tivemos 150 participações, tínhamos 130 inscrições, discutindo a questão da depressão, do suicídio, automutilação, numa perspectiva com a nossa comissão. Talvez alguém pergunte, bom, mas esse é um tema ligado à saúde? Não, está muito conexo à questão da nossa comissão, porque estamos falando de causas que envolvem aí o consumo de drogas sintéticas, a questão do álcool, a questão da dependência química, que leva à depressão e que, por sua vez, passa a ser uma antessala do suicídio. Nós tratamos ali de informações, de dados estatísticos, a cada 40 segundos um suicídio em alguma parte do mundo, a cada 45 minutos um suicídio no Brasil, são 32 suicídios por dia, média, no Brasil. É a segunda causa de morte de jovens entre 15 e 29 anos, é a segunda causa de morte no mundo, a questão do suicídio. Por tudo isso, nosso muito obrigado à Assembleia Legislativa, que nos deu essa oportunidade de ali estarmos em Chapecó, iniciando esta caminhada. Eu agradeço à Câmara de Vereadores de Chapecó por abrir as portas. Quero agradecer a cobertura da TV Legislativa, da Rádio Alesc. Agradeço também aos meios de comunicação, à Rádio Condá, que nos deu 1h30, deputado Sareta, das 9 às 10h30, para falarmos sobre esse assunto, a toda a população de Chapecó e região, a TV RIC Record, que fez 2 inserções ao vivo na segunda-feira, cobriu o evento na terça-feira, mais 5 minutos de exposição no horário nobre do meio-dia. Por tudo isso, nosso muito obrigado pelos meios de comunicação que nos acompanharam. Nosso próximo circuito será em Criciúma, dia 27 de setembro, uma sexta-feira, e dia 18 de novembro em Itajaí. Serão 3 neste ano. Em 2020, primeiro semestre, a gente fará outras 5 regiões. Estaremos em Itajaí, em Blumenau, em Joinville, em Lages e também no Alto Vale, provavelmente Rio do Sul, com o seminário Viver a Melhor Escolha, Prevenção ao Suicídio e também a questão da depressão. Em paralelo, senhor presidente, com muito carinho, nós estamos fazendo hoje o pré-lançamento do livro Deserto Noturno, que passa a ser uma cartilha do seminário Viver a Melhor Escolha, uma proposta de captar o dilema de quem mergulha na depressão, falando de uma forma ficcional sobre este problema, que é um problema comum. Hoje, 10% da população brasileira está aí com depressão grave, talvez em torno disso também a população mundial, 10% da população mundial. Uma questão que envolve principalmente a nossa juventude de uma maneira cada vez mais precoce. E faremos o lançamento oficial no próximo domingo, às 19 horas, na comunidade Bola de Neve, em Balneário Camboriú. Fica aqui o convite. Estaremos ali, inclusive, senhor presidente, de uma forma inovadora. Esse é o nosso 53º livro, mas pela primeira vez estamos entrando de forma online com o protagonista, o Magnus, que é um garoto superdotado de 12 anos, que a gente criou como forma ficcional, e o Magnus tem o seu cartão de visita. Então, quem receber o livro terá acesso, né? Eu já quero colocar à disposição aí o número 479-9760-7619. Você entra lá, você vai falar com o Magnus, o protagonista do livro, né? Vai fazer uma interatividade com o protagonista e, é claro, ele vai orientar você. Vamos fazer uma parceria com o CVV, o Centro de Valorização da Vida, buscando efetivamente ajudar aqueles que, por uma ou outra razão, mergulharam neste mundo da depressão. Ouço, deputada Paulinha. Por esta iniciativa, por este belíssimo trabalho, porque, além de parlamentar, o senhor é um homem dedicado ao enobrecimento, aos cuidados da alma das pessoas que estão no seu entorno.
conheço de forma indelével a sua atuação também no mundo espiritual e os seus valores. Tenho muito orgulho de ser sua colega aqui na casa e faço essa manifestação para lhe dizer do quanto me sinto feliz de poder viver esse momento ao seu lado de lançamento de mais uma edição de um livro que premia, na verdade, essa busca incessante de auxiliar ao próximo. Meus parabéns. Com certeza eu estarei te prestigiando nesse momento tão importante para ti e para toda Santa Catarina. Obrigado, deputada Paulinha. Nós vamos chegar hoje à tarde no gabinete dos senhores deputados, um exemplar do livro Deserto Noturno. Estará também à disposição no e-book, não é? Qualquer cidadão catarinense, brasileiro, enfim, que queira acessar a esta ficção, poderá fazê-lo gratuitamente. E eu quero aqui agradecer a muitos parceiros que de forma anônima não querem se expor, mas eu preciso fazer aqui um agradecimento especial ao escritório de advocacia Tafner e Tafner, que também colaborou com apoio cultural e está nos dando esse apoio para participarmos do projeto, principalmente nos seminários. Eu diria, senhor presidente, para concluir, muita gente me pergunta, deputado Júlio Garcia, deputado, suas preocupações devem ser outras, não estar produzindo livros. É claro que a minha formação é essa, tenho um doutorado em literatura, mas eu sempre respondo, deputado Júlio Garcia, que quando eu escrevo um livro, eu entendo que escrever é um ato de responsabilidade social. Repito, o prazer de escrever, o prazer de produzir uma obra, para mim, se encerra nesta proposição. Escrever, sem dúvida alguma, é um ato de responsabilidade social e, por isso, queremos disseminar cada vez mais a literatura, como, por exemplo, fizemos no ano passado na parceria com as lojas Berlanda, foram mais de 20 mil livros distribuídos para crianças, e nesses últimos 15 anos, deputado Júlio Garcia e senhores deputados, senhoras deputadas, Deus nos deu a graça, a inspiração e bons parceiros para distribuirmos gratuitamente em Santa Catarina mais de 500 mil livros, na nossa proposta de formar novos leitores. E assim vamos avançando nessa missão por uma Santa Catarina cada vez mais forte e mais culta. Obrigado, senhor presidente. Parabéns, deputado Ismael, pela iniciativa. Realmente, seu trabalho enaltece a Assembleia Legislativa e contribui de forma indelével com a melhoria da sociedade catarinense. Inscrita para falar, a deputada Paulinha, que tem a palavra por até 10 minutos. Senhor presidente, meus colegas queridos aqui, eu quero lhes dizer que tenho hoje muitas pautas que se convergem no meu coração, que gostaria de compartilhar, mas, resumidamente, quero trazer primeiro uma situação que envolve a nossa região da Anfre, e que trata de uma área que já é protegida, na verdade, de certa forma, pela legislação municipal, que é a Praia de Taquarinhas. Ela foi objeto de apreciação na CCJ, nessa última sessão, no dia de ontem, porque um dos nossos colegas, também no intuito de proteger esta área, trouxe uma proposição para esta casa, de sua iniciativa, que cria um parque estadual para a Praia de Taquarinhas. Este é um clamor popular, que se ponha um fim nessa especulação que hoje se envolve no entorno dessa área, já que ela foi, senhor presidente, recebida pela Caixa Econômica Federal como pagamento. Ela foi, na verdade, tomada pela Caixa Econômica Federal porque uma empresa do Paraná, que era detentora de sua propriedade, não liquidou os seus débitos. Pois bem, por que toco nesse assunto? Porque na Comissão de Constituição e Justiça ontem, sem outra opção, me pus na condição de acompanhar o voto do meu colega, deputado Mocelin, contrário à criação do Parque Estadual na forma que se apresentou o projeto de lei trazido pelo nosso colega. Por quê? Porque, senhor presidente, nós não podemos
Agora, de forma arbitrária, estabelecer a criação de uma unidade de conservação que vai demandar, indubitavelmente, em uma ação pecuniária indenizatória. Ou seja, nós temos toda a condição, numa coisa nós estamos irmanados, inclusive o deputado proponente da proposta do Parque Estadual, enfim, todos nós queremos preservar a Praia de Taquarinhas, que hoje já é intocada pela lei municipal. No entanto, se nós seguirmos esse rito, além de ferirmos preceitos constitucionais, porque o parlamentar ele não pode criar despesa em absoluto ao executivo, nós acabamos subtraindo da sociedade o direito, de fato, de ter esta propriedade para si, até mesmo por intermédio de uma doação formal que a Caixa Econômica no amanhã pode vir a fazer, o que não acontece na medida da criação do parque. A gente imputa ao Estado a obrigação de recolher um valor pecuniário, um dinheiro que a gente vai tirar do Hospital Ruth Cardoso, do Hospital Marieta, da educação, de outros setores, para liquidar uma propriedade que, sim, poderia e pode ser doada ao município. Penso, inclusive, que este parque, uma vez constituído, não deve ser de propriedade do Estado. É uma área para um parque municipal. A exemplo do que nós fizemos em Bombinhas. Criamos lá o Parque Natural da Costeira de Zimbros, que vem financiado com recursos da taxa de preservação ambiental. Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor, para os meus colegas aqui, para vossas excelências, que a política, ela exige de nós que ela seja edificada, construída de forma inteligente, de forma séria, de forma dedicada. E eu não duvido aqui das intenções de nenhum dos meus colegas, e nem mesmo do colega que propôs esta ação, que encontra guarida, evidentemente, no meu coração, mas, por favor, esta casa ela não pode caminhar nos âmbitos das demagogias, das vontades, dos interesses, da possibilidade de entrevistas. Isso não está certo. Isso é ludibriar a população. Isto é enganar o cidadão. Isto é dizer, estou fazendo uma lei aqui, mas que no amanhã ela não vai poder ter finalidade prática, porque o próprio governador não vai conseguir sancionar esse instrumento legal. Não é mais fácil, não é mais lúcido, não é mais coerente fazer um trabalho junto à Caixa Econômica Federal para obter a doação deste imóvel? E aí, depois da doação consagrada, trabalhar com a municipalidade a criação de um parque municipal? Sim, este é o caminho mais responsável. Talvez dê menos palanque, talvez não ofereça todos os holofotes da criação de uma lei inconstitucional. E nesse sentido que eu venho aqui advogar. De modo algum eu quero constranger ou criticar a iniciativa protecionista de outro colega, de outro parlamentar nessa casa. Mas venho deixar esse sentimento. Eu aqui quero agradecer ao deputado Mocelin, que teve a habilidade de preparar um voto divergente e que diz exatamente isso. Nós todos participamos da necessária aplicação de uma política de proteção da Praia de Taquarinhas. E eu concordo que nós temos que tomar medidas urgentes, mas vamos tomar essas medidas com responsabilidade. Senhor presidente, eu também quero, nesses minutos que me restam, rogar a Vossa Excelência que assuma uma causa que já chegou em seu gabinete. Sabedora sou de que Vossa Excelência recebeu também uma comitiva de pescadores aqui do nosso estado, que estão absolutamente em uma condição de sofrimento tremenda pela situação das 12 milhas. Nós tivemos, eu e o deputado Felipe Estevão, que é presidente da nossa comissão, uma conversa muito amistosa com o presidente Lara, o presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, e ele aguarda uma segunda visita nossa. Ele já tomou pé da situação, mas nesse segundo contato, a força da presidência da Assembleia Legislativa não é substituída por nenhum de nós. Eu gostaria muitíssimo de contar
com o seu envolvimento nessa casa, de forma a fazer um contato com o presidente Lara e contar também com a presença de Vossa Excelência no Rio Grande do Sul, numa reunião junto conosco, convidando também os demais parlamentares que estão envolvidos nessa causa, porque setembro já é amanhã. Nós temos até setembro para pôr um fim na questão das 12 milhas. E a gente tem encontrado muitos discursos em favor do pescador, mas pouca ação fática. Recém, o senador Jorginho Melo tomou uma medida muito proativa em favor da causa, porque entrou com uma medida judicial contra o Estado do Rio Grande do Sul no que concerne a esse artigo. Mas eu penso que nós aqui, como Assembleia, como Parlamento, também devemos nos posicionar. No mais, por hoje é isso. Eu tenho outros assuntos também bastante importantes, mas percebo que nos 2 minutos que me aguardam no tempo de fala, não serei competente o suficiente para trazer essas matérias com o envolvimento que elas merecem. Então, deixo para a próxima semana os assuntos que realmente preciso dividir com vocês. Apenas trago uma reflexão, senhor presidente. Nós temos aí 2 frentes que estão por ser lançadas. Uma, a Frente Parlamentar de Incentivo à Cultura, que desabrocha nesta casa no próximo dia 21, e que tem a participação de muitos dos colegas aqui, e uma outra frente que a gente aguarda ainda uma sugestão de data, um agendamento de data na casa, que é a Frente Parlamentar da Juventude. Esta, em especial, precisa receber uma atenção redobrada nossa, porque um dado apenas eu entrego aqui hoje. Senhor presidente, para nossa tristeza, praticamente 70% da população carcerária do estado de Santa Catarina, 70%, meus amigos, é composta por jovens de 18 a 29 anos. E aqui não menciono o menor infrator. Os números do Brasil, que já são absolutamente revoltantes, chegam à casa de 54%. Em Santa Catarina, 70% da população carcerária é jovem. Nós precisamos, deputado Ismael, urgentemente reunir esforços nessa casa para construir políticas públicas sérias que pensem no futuro desse Estado nos próximos 10, 20, 30 anos. Ou nós vamos oferecer empregos para os nossos jovens, ou nós vamos lhes entregar esmolas nos sinais, ou até mesmo nos sujeitarmos a deles desconfiar em razão da situação de violência que vão caminhar na vida. 70% é demais. O Estado de Santa Catarina precisa tomar providências. Muito obrigada. A presidência registra a visita do presidente da Câmara do município de Pescaria Brava, vereador Gilberto Neves e Silva. Seja muito bem-vindo. Próximo orador inscrito é o deputado Márcios Machado. Tem a palavra, deputado, por até 10 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente da nossa casa, deputado Júlio Garcia, mesa diretora, deputadas, deputados, o público que se faz presente, quem nos assiste nos canais respectivos, TVA, nas redes sociais, enfim, a todos o meu cumprimento, o pessoal que está aqui também nas galerias. Senhor presidente, o que me vem à tribuna no dia de hoje é em relação a um veto do governador do estado a um projeto de minha autoria, no qual está relacionado ao ingresso na carreira militar de bombeiros e da polícia, e dessa maneira nós, aqui nessa casa, aprovamos esse projeto que faz uma igualdade entre outros estados, bem como equipara a altura para quem quer ingressar ao Exército Brasileiro. Então, as mulheres, hoje, está normatizado 1,60 m, nós reduzimos para 1,55 m, os homens de 1,60 m,
para 1,60 m. Assim, chegou o veto nessa casa, que vai ser analisado na CCJ e, após essa análise, retornará ao plenário para se mantém ou derruba o veto. Alguns dos argumentos é sobre vício de iniciativa, e nós entendemos que não tem esse vício, uma vez está normatizando apenas a altura, e não cargo de provimento, não salário, o que está tipificado como privativo do Poder Executivo. Mas o que nos deixa muito chateado, e isso traz eco não apenas para esse deputado, mas para inúmeras pessoas que buscam ingressar na carreira militar, é a justificativa de mérito, e no qual diz o seguinte: ademais, a proposição contraria o interesse público, pois a alteração intencionada vai de encontro aos objetivos das instituições militares, especialmente a de atender às ocorrências policiais e de bombeiros militares de modo eficiente. Então, quer dizer que quem tem 1,55 m, quem tem homens de 1,60 m, não tem capacidade técnica, não tem capacidade de salvar uma vida, de evitar um furto, na realidade, evitar um roubo. Então, a gente fica chateado com esse tipo de posicionamento, e eu espero que essa casa se manifeste da mesma maneira que se manifestou pela aprovação da lei, neste caso, pela derrubada do veto. Então, senhor presidente, este é um tema importante que eu trago em tela, para que a gente possa realmente fazer garantir o direito de inúmeras pessoas que vão ser, sim, selecionados no TAF. O TAF, que é um exercício altamente rigoroso, vai determinar se ele tem capacidade ou não tem capacidade. Agora, dizer que um homem com 1,60 m, uma mulher com 1,55 m não tem capacidade, é ineficiente e não vai contribuir para a segurança pública do Estado. Isto me deixa muito chateado e me traz sentimentos que eu não queria ter em relação ao que aconteceu. Senhor presidente, outra pauta importante, que é constante, que é recorrente aqui, através da minha fala, está relacionada ao Hospital Geral e Maternidade Tereza Ramos, em Lages. Mais uma vez, o equipamento de ressonância magnética e tomografia estão estragados, estão inoperantes, prejudicando inúmeras pessoas que precisam desses equipamentos. Daí, o contra-argumento do hospital diz o seguinte: não, a tomografia nós temos convênios com clínicas particulares, então a gente não consegue compreender por que será e precisa de uma auditoria. Esses equipamentos estão sendo estragados porque são antigos, tem problema de fato, ou existe um outro interesse relacionado a isso? Dessa maneira, eu fiz um pedido ao secretário de Estado da Saúde, uma vez que tem uma nova ala, e lá tem vários equipamentos novos. E pasmem, nobres deputados e quem está nos assistindo em casa e nos canais respectivos, os equipamentos não estão em funcionamento porque não tem autorização para assim estar. Quer dizer que não tem autorização para fazer funcionar uma máquina nova de ressonância magnética e tem uma máquina antiga, uma máquina que estava desde 2017 estragada e que no início deste ano foi colocada em funcionamento. Quer dizer que não tem autorização, então não funciona. E cadê a eficiência do Estado? E nós precisamos sim, e aí eu sugiro ao secretário do Estado e ao governo que coloque esse novo equipamento de ressonância magnética em funcionamento, um equipamento mais moderno que o antigo. Vale ressaltar também que foi feita uma representação por minha pessoa relacionado ao equipamento de radioterapia. Equipamento esse estava queimando os pacientes, então precisava fazer um reajuste da frequência, e o que aconteceu? Não está sendo feito esse reajuste, e espero que o governo tenha uma atitude firme em relação a esse tipo de acontecimento em Lages, porque não é possível que um hospital conceituado, um hospital de excelência, que tenha uma nova ala, que custou mais de 100 milhões de reais, tenha esse tipo de situação ocorrendo nessa unidade. Então, senhor presidente, eu peço ao governo do Estado que coloque em funcionamento
a máquina de ressonância magnética nova, que mande arrumar a máquina de ressonância, que a gente possa ter uma conduta mais eficaz em relação à radioterapia e que a nova ala entre em funcionamento. Existe um movimento muito grande, agora abraçado pelos setores midiáticos, pela mídia escrita, falada, televisionada, lá em Lages, para que a gente possa fazer valer esse direito. Não é possível ter uma estrutura maravilhosa, como tem a nova ala, e está parada, está sendo prejudicada. E os equipamentos estão perdendo a garantia. Quer dizer o quê? Se de repente o equipamento que foi comprado e não foi colocado em operação, quer dizer que o equipamento que está novo, que está na caixa e não foi instalado, quando instalado, pode ter algum problema. Equipamentos novos podem ter problema. E daí, assim que eu tiver, não vai ter a garantia. Por quê? Porque o prazo passou. A eficiência do Estado não se fez presente. Então, senhor presidente, seriam essas minhas considerações no dia de hoje, para que a gente possa fazer valer o direito de uma população que tanto sofre numa área tão sensível que é a área da saúde. Muito obrigado. Horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário é do Bloco Social Liberal, PSL-PL. Consulto o senhor líder, quem fará uso da palavra. Falará em nome do Bloco o deputado Felipe Estevão, por até 13 minutos e 30 segundos. Pela ordem, deputado João Amin. Queria anunciar a presença do vereador Fabrício Lazari, o Fafá de Itapema, que se encontra hoje aqui na Assembleia, nos prestigiando. Seja muito bem-vindo. Tem a palavra o deputado Felipe Estevão. Muito boa tarde aos nobres colegas parlamentares. Por mais uma vez nós assumimos a tribuna e sempre com pautas nobres. E a de hoje, se nós fôssemos estabelecer prioridades, certamente é uma pauta que merece toda a nossa atenção. Eu tenho constantemente pedido o apoio dos deputados, ido a Brasília, fizemos uma sessão solene na semana passada em Brasília, com 400 pescadores, e grande parte deles, mais de 300 pescadores, se deslocaram de Santa Catarina em ônibus, se abstiveram aí do conforto do lar, do seio da família e empreenderam essa viagem conosco a Brasília, porque estamos nessa luta, na questão das 12 milhas. Para quem ainda não conhece, é uma lei que foi sancionada pelo governador do Rio Grande do Sul, proibindo uma pesca. Ela era até 3 milhas já proibida, hoje ela estendeu até 12 milhas, em jurisdição, digamos que nacional, somos estados confederados, tem uma lei nacional que rege isso, mas o estado do Rio Grande do Sul, em unanimidade com os 40 deputados e o governador, entendeu que eles deviam proibir. Nós temos em Santa Catarina, segundo alguns dados que eu recebi do governo, uma frota pesqueira de 700 barcos. E grande parte desses barcos são barcos de arrasto, que pescam camarão conhecido como sete barba, que não dá nas águas catarinenses, dá nas águas geladas, que vem do sul, que dá no Rio Grande do Sul, na costa do Rio Grande do Sul. E eles sancionaram essa lei proibindo. O detalhe é, está chegando dezembro, mais ou menos na época da safra desse camarão, e esses barcos hoje estão proibidos de entrar em águas rio-grandenses. E vale lembrar que antes de gaúchos e catarinenses, nós somos brasileiros. É uma briga bobinha, uma briga que não tem sentido, porque toda essa frota catarinense de barcos que pescam em águas rio-grandenses, encostam nos portos do Rio Grande, a tripulação, grande parte desses barcos é de gaúchos, aí eles fazem a compra, que geralmente nunca baixa de 5 mil, é feita a compra do óleo, tem a compra do gelo, parte do pescado que ali é beneficiado, eles, até onde vai a capacidade fica ali, e aí onde eles não têm capacidade de beneficiar, então desce para Santa Catarina, para os portos ou de Laguna, mas muito mais de Itajaí. Então encontra-se toda essa indústria ameaçada, e nós empreendemos uma luta ferrenha com os deputados, a deputada Paulinha, como ela bem citou aqui ainda há pouco, esteve no Rio Grande conosco, fomos a Brasília, estamos numa luta contínua, constante, eu vejo a cada dia a preocupação, a aflição dos pescadores catarinenses que dia após dia nos procuram, como está, e aí como é que se aproxima dezembro, e a lei está lá, então até fomos aconselhados por alguns que estão ali a judicializar, eles não sei se querem se abster, que é talvez politicamente, não querem botar a mão como foi aprovado por maioria, mas enquanto eles ficam às vezes nessa timidez, está se aproximando o prazo e quebra
toda a indústria. Itajaí, grande parte da população depende, é o prato na mesa de muitos trabalhadores de Itajaí, de Laguna e de todo o litoral catarinense, e constantemente a gente é procurado, cresce a aflição a cada dia e nós estamos entrando nessa luta. Então, eu agradeço todos os parlamentares envolvidos, a todos que estão somando força. Concedo a palavra ao deputado Ismael. Deputado Felipe Estevão, parabenizá-lo pela sua liderança, capitaneando a Comissão de Pesca. Nós participamos também daquela audiência pública, inclusive sugerimos, junto com outros deputados, que efetivamente o governo entrasse com uma DIN em relação à lei do Rio Grande do Sul. Mas, com todo respeito, deputado Felipe, eu acho que está na hora do nosso governador entrar em cena. É o nosso governador que tem que fazer o contraponto com o governador do Rio Grande do Sul. Afinal de contas, Santa Catarina consome os produtos do Rio Grande do Sul. Então, vamos aumentar a taxação também desses produtos aqui. Estão prejudicando o nosso pescador. Então, a sociedade catarinense começa a sentir o peso. São mais de 700 famílias em Penha, por exemplo, na colônia de Penha, e aí em todo o litoral norte, enfim, litoral catarinense. Então, acho que o nosso governador precisa efetivamente fazer um contato direto com o governador do Rio Grande do Sul. Não é possível que nós continuemos com essa aberração, até porque se trata de uma legislação federal. O mar é de todo o Brasil, não é do Rio Grande do Sul. Então, a minha sugestão à Comissão de Pesca é que, de fato, a gente provoque esse encontro entre o governador Carlos Moisés e o nosso governador do Rio Grande do Sul, para que possamos encontrar uma saída o mais rápido possível. Obrigado. Muito bem, deputado. Eu agradeço a todos os deputados que estão conosco nessa lida. Agradeço ao deputado Júlio Garcia, nosso presidente, que se prontificou. Então, também reforçando as palavras do nosso colega deputado Ismael, eu não vou pedir, eu vou implorar que o governador entre conosco nessa luta. Nós precisamos mais do que nunca que o senhor entre conosco, abrace essa causa, porque dia após dia eu recebo ligação após ligação e eu vejo nos olhos, na aflição na alma desses pescadores que dependem. Eu já tive no convés de um barco, eu sei como é que vive essa comunidade, eu entendo e conheço o peso que eles carregam sobre os ombros. São pessoas que nasceram já na pesca, vivem disso, não sabem se inserir no mercado de trabalho, são pescadores profissionais que conhecem o mar na palma de sua mão e que merece a nossa atenção, merece todo o nosso carinho. A pesca, como eu sempre falei, se tiver um ordenamento, ela pode ser sim uma grande mola propulsora da economia do nosso estado. Temos a Amazônia Azul, que está aí pronta para ser explorada de forma sustentável, dentro de um ordenamento pesqueiro, preservando as espécies quando tem que preservar, liberando, proibindo, mas está aí a Amazônia Azul, uma imensidão. E se nós sistematizar, organizar, podemos sim ter uma pesca sustentável, que pode muito fomentar a economia, não só de Santa Catarina, como do Rio Grande, como do Brasil. A pesca, a piscicultura tem grande potencial. Cresce a população, cresce a demanda de alimento. Imagina o potencial que nosso estado tem, por exemplo, em piscicultura. Nós estamos nessa luta. O estado do Paraná fornece para a Aurora 170 toneladas de tilápia diariamente. Então, essa indústria pesqueira tem muito a crescer. Agora, claro, pedimos a devida atenção. Eu estou há muito tempo com a deputada Paulinha, outros deputados aqui, ouvindo essas demandas, nós ficamos aflitos, porque às vezes não conseguimos avançar. Estamos reféns dessa lei que foi sancionada, quebra toda uma indústria. Então agradeço ao presidente que se disponibilizou. Vamos ao Rio Grande do Sul na próxima semana e queira Deus que a gente possa trazer boas novas. Então, ao pescador catarinense, estão aflitos, esperando esse pronunciamento, eu deixo essa mensagem: nós não vamos desistir, estamos na luta, trabalhando com afinco e vamos lutar. Enquanto tiver fôlego, estaremos com muita garra, com esperança, lutando para que a gente dê a volta por cima e a gente possa muito em breve trazer boas novas e dizer a vocês que foi regularizada essa situação. Queira Deus que a gente possa ter sucesso nessa nossa viagem ao Rio Grande, que a gente possa trazer boas novas. Não vamos medir esforços, claro, sem gerar falsa expectativa a vocês, sem brincar com o sentimento, porque eu sei que vocês estão muito ansiosos, mas nós, o Poder Legislativo do Estado de Santa Catarina, não tem se acovardado, pelo contrário, não tem medido esforços para darmos a volta nessa situação e trazermos boas novas a vocês. Muito obrigado. Volto a palavra aqui ao nosso presidente. O próximo horário é destinado ao bloco parlamentar constituído pelo PP, PSB, PRB e PV. Com a palavra, em nome do bloco, o deputado João Amin.
tarde, senhor presidente, senhora deputada, senhores deputados, público que nos assiste pela TV da Assembleia Legislativa, pela Rádio Digital. Primeiramente, quero me colocar à disposição do deputado Felipe Estevão, dizer que o que depender da bancada federal do Partido Progressista pode contar com a parceria, porque é uma questão que extrapola os limites de Santa Catarina. Então, pode ter certeza que a deputada federal Ângela, os senadores pediam a mim, estão nessa causa com o senhor também. Mas eu venho aqui hoje, nesse momento na tribuna, fazer uma reflexão. A gente acompanhou as questões envolvendo o agronegócio, ICMS. Ontem, na Comissão de Constituição e Justiça, nós demos a admissibilidade de 4 propostas de sustação dos atos, uma do deputado Volney, uma da bancada do PP, uma da deputada Luciane Carminati, não me recordo agora qual era a outra, tentando tornar mais tranquila, menos traumática, uma situação que vem afetando a economia e a vida dos catarinenses. Ontem mesmo o CONFAS estendeu até dezembro, dando tempo a nós para regulamentar a situação do ICMS, mas eu venho aqui fazer um depoimento diferente, uma reflexão diferente. Eu não sei o que está acontecendo recentemente, e Santa Catarina é o epicentro disso. O que está acontecendo que de uma hora para outra, o nosso agricultor, nosso pequeno agricultor, nós não somos o Mato Grosso, nós não temos imensos produtores de grão, de soja. A característica do estado de Santa Catarina é de pequenas cooperativas, pequenos produtores, sejam produtores de queijo, de banana, e falo aqui de queijo de banana porque ontem nós tivemos na CCJ pequenos produtores do norte do estado, de Garuva, Corupá, que tiveram que sair das suas casas, das suas pequenas propriedades e virem até Florianópolis, até a Assembleia Legislativa, tentar lutar contra um projeto que proíbe a utilização de aeronaves para uso de agrotóxico, e vão ter que vir aqui na semana que vem novamente. Temos essas atitudes do governador do estado de Santa Catarina, que, diferente do governo federal, quer punir, quer tratar como inimigo o nosso pequeno produtor, taxando, onerando a sua profissão, aumentar a litoralização, aumentar o êxodo rural, dificultar a produção, onerar, aumentar imposto, o que não foi prometido durante o período eleitoral, aumentar imposto. Eu recebi esse final de semana pelo WhatsApp, videozinho de ator global, falando mal de Santa Catarina e dos nossos produtores, apoiando essa medida. O que ele conhece sobre Santa Catarina, sobre as nossas características? É legal que depois eu recebi um também, que produção de maconha e cocaína se usa agrotóxico, ou não. Óbvio que, para tentar dar uma conotação que ele merece, ele deveria vir aqui a Santa Catarina conhecer o nosso produtor rural, conhecer o produto que ele usa, ou devia ir a Brasília, cobrar da Anvisa, que não sei por que interesse, demora tanto para liberar um novo defensivo agrícola. Também aprendi recentemente isso. E eu falo aqui, presidente Júlio Garcia, como uma pessoa que nasceu no litoral. Eu não conheço tanto assim a agricultura, procuro conhecer, procuro estudar, sou protetor do meio ambiente, eu pratico uma atividade que necessita
do meio ambiente limpo, do meio ambiente sem poluição. Agora, que bom quem leu hoje o doutor, o senhor Glauco Olinger, que com os seus 96 anos dá uma aula para quem não conhece, e eu sou um deles, não conheço com tanta profundidade assim, a agricultura de Santa Catarina. Os institutos que são referências para o mundo de Santa Catarina, e faço aqui uma menção a Epagre Cidasc, por exemplo. Nós vendemos os nossos produtos para os mercados mais exigentes do mundo. A nossa carne de gado, o nosso leite, a nossa carne suína, o nosso queijo. E faço aqui um paralelo com o que ainda continua sofrendo o produtor de queijo artesanal de leite cru, que teve em 2017 uma lei aprovada aqui no plenário, em 2018, janeiro, sancionada pelo governador e até agora não foi regulamentada. O caso mais grave aconteceu em Ceará, há poucos dias, onde vários queijos artesanais de leite cru foram apreendidos pelo Estado num concurso que mede a qualidade, que mede a característica, concursos esses que quando acontecem no exterior, Itália, França, o produtor de Santa Catarina ganha medalha, é premiado. Com certeza ele viajou com 1 quilo, 2 quilos, 3 quilos de queijo, ilegalmente, como se estivesse carregando 1 quilo de maconha ou cocaína. E nós temos as nossas características aqui. Vai lá para o sul do estado, presidente Júlio, vê aquela característica dos italianos. Vai para a Serra, deputado Márcio, tem o queijo serrano. Vai para o Vale do Itajaí, pega as características do queijo de colonização alemã, germânica, e aqui o cara é bandido. Aqui o produto é apreendido. Aqui fazem fundido o queijo, botam para incinerar. É um absurdo, é um absurdo. E o pior dos erros não é errar, porque todo mundo que erra tem a oportunidade de pedir desculpa, de falar que estava errado, de aprender. A pior coisa que acontece a quem erra é manter o erro, é ser teimoso, é ser arrogante. E é isso que está acontecendo em Santa Catarina hoje. A pessoa se beneficia em determinado momento, engana, e agora, além de permanecer no erro, esquece. Não sei se proposital ou sem querer, toma um chá de esquecimento e começa a cuspir no prato que comeu. Nós comemos muito menos hectare do que o Japão, que por hectare se alimenta com 11 quilos de defensivos agrícolas e tem uma longevidade a dar inveja até ao senhor Glauco Olinger, que está muito acima da nossa média. Eu não sei se o deputado Ismael, desculpa, deputado, se me permite, tem uma parte? Presidente, líder, João Amin, sobre essa questão do Japão, me parece que é 10 quilos por hectare, o Brasil é 6, só para ter esse paralelo. Mas eu gostaria, Vossa Excelência falava muito aqui do produtor, e nós estamos preocupados com isso, e eu falava segunda-feira com um produtor em Chapecó, ele disse, eu estou a pronto de dispensar 100 funcionários da empresa, e vou produzir no Rio Grande do Sul, ou eu faço isso, ou eu vou quebrar. Parabenizou o parlamento pela guerra, pela bandeira que hasteamos aqui. Agora, mais do que nunca, é preciso que o senhor governador tenha bom senso e, de fato, defenda o emprego, e não só o emprego, o nosso consumidor lá na ponta. O catarinense que lá na ponta vai pagar o preço de uma decisão, eu diria, um tanto quanto nebulosa. Obrigado.
Perfeito, deputado Ismael. Nós, aqui em Santa Catarina, o ministro, então ministro do governo do segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, ali pelos anos 2000, 2001, foi a São Joaquim e analisou, juntamente com o pessoal da Embrapa e da Cidasc, as características da nossa uva de altitude. Era um gaúcho, não me recordo o nome agora do então ministro. Ele ficou com uma inveja, com uma dor de cotovelo, porque a nossa uva plantada já em altitude tinha um nível de açúcar muito melhor que o do Rio Grande do Sul naquela época. Nós temos o melhor mel do mundo, a banana mais doce, a melhor cerveja artesanal do Brasil, o melhor vinho do Brasil. A gente não aplica vacina no nosso gado, por isso que a gente vende para os mercados mais restritos e exigentes do mundo. E é tudo pequeno produtor. Eu não gosto muito de ficar falando toda hora no Espiridião e na Ângela, porque eu tenho muito orgulho de ser filho deles, mas eu não gosto de comparação. Tem quem goste dele, goste dela, e que não goste de mim, e assim por diante. Meu penteado é diferente do meu pai. Mas eu tenho muito orgulho de ser filho do ex-governador do estado de Santa Catarina, que juntamente com o secretário de Agricultura da época, que conseguiu ser governador também, Espiridião e Wilson Klein Bing, fizeram um programa Troca-Troca, que eu não vou falar que foi o maior, o melhor, mas foi reconhecido internacionalmente, premiando um produtor que não tinha dinheiro, dando recurso, dando equipamento e cobrando com produto e pagando juros, dando subsídio. Presidente, só mais um minutinho. Então, eu peço aqui uma reflexão. Assim como eu, ninguém precisa ser conhecedor, pode apenas estudar, ou pode ser humilde ao ponto de perguntar. E hoje, o maior conhecedor do Estado dá gratuitamente uma entrevista no Moacir Pereira, dá uma aula sobre a nossa agricultura. Vamos consultar as pessoas que entendem, para não se manter no erro e até para dar uma aula de humildade. Muito obrigado. Próximo horário é destinado ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC. Tem a palavra em nome do bloco o deputado Ismael, por até 15 minutos. Questão de ordem, senhor presidente. Palavra pela ordem, deputado Luiz Fernando Vampiro. Boa tarde, senhor presidente. Prazer em revê-lo. Tudo bem? Só para fazer o registro do vereador Sapinho, presidente da Câmara de Vereadores de Sara, está aqui presente com Wagner, liderança. O presidente Wagner vieram aí em busca de recursos para a Sara. Obrigado, senhor presidente. Sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra o deputado Ismael. Presidente, como o meu tempo inicial havia esgotado, eu quero apenas completar o meu rápido discurso e intervenção nessa tarde com a projeção que a RIC Record fez do seminário Viver a Melhor Escolha na cidade de Chapecó. Eu pediria à assessoria que pudesse colocar para nós esse vídeo. Obrigado. Drogas, realizou ontem aqui em Chapecó o lançamento do seminário Viver a Melhor Escolha, que discutiu a prevenção da depressão e do suicídio, projeto que deve circular pelo estado catarinense. O auditório da Câmara de Vereadores de Chapecó ficou lotado. Mais de 150 pessoas compareceram para discutir o tema que é considerado o mal do século, a depressão. O projeto seminário Viver a Melhor Escolha é promovido pela Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, por meio da Escola do Legislativo. Com base em informações, com base em dados técnicos, em estatísticas, nós queremos efetivamente preparar a nossa liderança leiga, profissional,
políticos, nossos funcionários públicos ligados à saúde, à assistência social especial, para que possam estar habilitados a voltarem aos seus municípios e levar essa mensagem de otimismo. O seminário vai circular por Santa Catarina e vai ser realizado em pelo menos mais 7 regiões aqui do estado. O objetivo, além de discutir, é também combater o preconceito que ainda existe em relação à depressão. É uma doença como diabetes, é uma doença como hipertensão, existe bastante preconceito, existe bastante informação errada com relação a medicações que viciam e aí por diante. E precisa ser falado. A melhor maneira de fazer isso é falar. É o que estamos fazendo aqui em Chapecó e vamos fazer por todo o estado de Santa Catarina. Abordar esse assunto, falar abertamente, né, para que se possa quebrar esse tabu e saber que isso é uma doença como qualquer outra doença. Para quem tiver interesse em participar, é só ficar atento às próximas datas no site escola.alesc.sc.gov.br. Equipes das secretarias de saúde das cidades do Grande Oeste vieram a Chapecó para as palestras. Na verdade, ter mais conhecimento, abordar mais o assunto, né, para nós estar podendo lidar com a nossa população que hoje em dia está cada vez mais indo para esse lado da depressão, tomando medicamentos fortes, né? Então, essa é a maior importância, né, do assunto hoje. É muito bom, né? Se todos nós olhar um pouquinho e dar atenção, né? Hoje, às vezes as pessoas entram nas drogas, bebida, algo assim, acaba levando à depressão. Então, acho que é importante não só os familiares, como nós também, às vezes, que podemos fazer alguma coisa, né? Algo para estar mudando e melhorando isso aí. No evento também foi feito o pré-lançamento do livro Deserto Noturno, que traz uma história de ficção onde Magnus, um garotinho superdotado, ajuda um amigo a enfrentar a depressão. E se você precisa de ajuda ou conhece alguém que precisa, pode conversar com um personagem pelo WhatsApp. O telefone é o 479-9760-7619. Além da inteligência artificial, um psiquiatra vai poder te ajudar pela rede social. Obrigado, presidente. Obrigado, assessoria. Eu só completo aqui. A revista Veja dessa semana traz uma matéria interessante, Feridas da Alma, que é um tema ligado, conexo à questão da depressão, com depoimentos de pessoas que, infelizmente, entram por esse caminho da autolesão, da automutilação, escancarando a questão da depressão e, como disse, perigosamente se aproximando da antessala do suicídio. Nós estamos aí para fazer a diferença, hasteando essa bandeira por todo o estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Ainda restam 11 minutos para o bloco. Aproveitando a presença do deputado Kennedy no Brasil, passamos a palavra, então, ao deputado para que ele tenha 11 minutos para se pronunciar. Senhor presidente, senhores deputados, público aqui que nos escutam, é um prazer sempre representar essa casa, senhor presidente, em todas as missões dadas pela mesa ou na condição que eu estou como presidente da UNALE, a União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, missão essa que eu tenho muito orgulho em poder representar no Brasil 1.059 deputados estaduais, 27 assembleias legislativas e estar ali, como sempre, na defesa dos legisladores e legislativos. Eu queria fazer um registro aqui, antes de tudo, senhor presidente, dar os meus parabéns à Igreja Presbiteriana do Brasil, que neste mês está completando quase 200 anos. A Igreja Presbiteriana, ela é uma igreja de muito respeito no Brasil e especificamente do nosso estado. Nós temos muitos presbiterianos e eu queria que o meu desejo é que essa igreja continue no trabalho do evangelismo, da sua missão, de resgatar vidas, de dar uma orientação e também um caminho melhor para todos aqueles que estão congregando na Igreja Presbiteriana do Brasil. Que seja a bênção de Deus ainda mais sobre todos esses anos que tem. A minha segunda fala é relacionado a uma moção que este deputado e esse gabinete recebeu da Câmara de Vereadores de Irineópolis. Eu não sei se os vereadores estão por aqui, mas eles ontem protocolaram lá no meu gabinete uma moção de repúdio daquela Câmara em relação a toda essa discussão dos incentivos fiscais que o governo levanta
e quero fazer aqui o registro dessa moção dos vereadores de Irineópolis. Eu sou jornalista, não só de formação profissional, mas acadêmica. E o jornalismo, senhor presidente, ele cumpre um papel muito importante, que é trazer informação à sociedade. Eu queria fazer o registro desse tempo que me falta de duas matérias que nós temos hoje e queria falar com a sociedade e também aos deputados que não tiveram condição de ler. Essa matéria aqui, senhor presidente, ela mostra a ciência. Essa matéria aqui, a ideologia. Entre a ciência e a ideologia, quero trazer. A matéria que fala sobre ideologia é a entrevista do governador Carlos, à Folha de São Paulo, publicada hoje. Eu não vou, deputado Ismael, entrar na questão partidária, ideológica partidária, que ele fala aqui. Eu estou recebendo uma série de ligações, deputada Paulinha, e de manifestações das redes sociais de eleitores que votaram no governador Carlos Moisés e que já estão loucos da vida, porque ele fala aqui que quem faz arminha é da extrema-direita e chama de insanidade. Mas eu não vou entrar nisso daqui, eu acho que isso daí é uma questão de quem votou nele por ser do partido ou não. Eu acho que isso daqui, para quem votou no presidente Bolsonaro e, por consequência, votou no Carlos Moisés quando fazia arminha, ler agora que o Carlos Moisés diz que quem faz arminha é insano, deve ser um soco na boca do estômago, né? Mas, como eu não votei no Moisés, para mim está tudo certo. Aliás, eu recebi agora na minha rede social dizendo que tem lá, quem acompanha a minha rede social pode ver o comentário. Esse governo é uma melancia, verde por fora, vermelho por dentro. Eu votei nele e já me arrependo. Ou seja, parte dos 71% dos eleitores que votaram no governador já estão começando a se arrepender. Mas eu queria falar, senhor presidente, sobre a parte ideológica que o governador Carlos Moisés, deputada Ada, fala sobre os insumos, os fertilizantes. Ideologia. Não existe margem segura para esses resíduos. Agrotóxico não é bom. Jamais vou incentivar veneno. Palavras do Moisés. Veneno que polui lençol freático e que deixa resíduos em hortaliças. Ideologia. Blá, blá, blá. Vamos para a ciência? Ciência. Coluna do Moacir Pereira, que faz uma entrevista e transcreve aqui com o Glauco Olinger, que é um agrônomo, e que em 1956 foi o fundador da Associação de Crédito Rural. Ciência, agronomia, estudo, ciência, deputado Vampiro. São produtos que se usa para combate a doenças e pragas das plantas, doenças das parasitas dos animais. Esses produtos, ao longo da história, sempre foram chamados de defensivos. Entre os produtos de proteção agrícola, você tem inseticidas que não são químicos e não causam nenhum dano ao meio ambiente. Não trazem prejuízo aos animais de sangue quente. Vou voltar a falar aqui, atenção, Santa Catarina. O governador chama de veneno. Ideologia é veneno. É veneno sim, governador. O senhor tem razão, governador. Poxa vida, eu sou obrigado a dizer que o senhor tem razão, dizer que é veneno, mas sabe o que é a ciência fala do seu veneno? Atinge os animais de sangue frio, ou seja,
insetos, cobras, lagartos. Isso é o veneno. Deputado Vampiro, o que o governador diz que é veneno mesmo para matar animais de sangue frio. Tem nada a ver com animais de sangue quente. Está vendo a diferença da ideologia, discurso frágil, sem conteúdo, e está vendo a diferença de quem é agrônomo e que fala? Eu não tenho tempo para descrever toda a matéria, mas eu só queria chamar a atenção de uma coisa. Essa discussão, senhor presidente, ela é válida até porque ela exige com que a imprensa, nós aqui, possamos estar falando mais sobre esses assuntos. E a gente percebe que esses venenos que o governador fala ideologicamente, e que a ciência diz que é para matar bicho de sangue frio, a gente também percebe que ajuda na produção de alimentos. Deputado Ismael, numa área em que o senhor planta alface, agricultura comum, orgânica, numa área que o senhor planta alface para tratar de 10 pessoas, com os fertilizantes, que não traz problema para a saúde, só para os animais de sangue frio. Não, eu não vou dizer o que eu ouvi aqui, que talvez por isso que o governador esteja com medo do veneno, mas para os animais de sangue frio, daqueles lagartos, essas coisas, você produz na mesma área uma produção de alface para atender 100 pessoas. O Japão é o país hoje com maior longevidade de vida. Beira aos 90, às vezes passa dos 90 anos. Por que o Japão tem a maior longevidade de vida? Aí alguém pode dizer, porque eles não usam inseticidas, porque eles não usam os venenos? Não. Deputado Márcios, nós, Brasil, o que é determinado no uso de inseticidas e desses venenos para matar lagartos, cobras e ratos, aliás, o rato não mata, né, porque o rato tem sangue quente, só para os sangue frio, nós usamos 1/4 do que o Japão usa. 1/4. Se nós usamos 25%, o valor que é permitido para o uso desse tipo de fertilizante e inseticidas é vezes 4 o uso no Japão, que tem a longevidade de vida que ultrapassa 91 anos. Então eu faço questão que todos os catarinenses e os deputados que não tiveram condição de ler, que façam a leitura, senhor presidente, dessas duas matérias. A Folha de São Paulo, entrevista com o governador Carlos, que é totalmente ideológico, que fala de veneno. E a entrevista que o jornalista Moacir Pereira faz no jornal, na coluna dele, com um cientista, um agrônomo, que mostra a necessidade que nós precisamos ter. Esta casa não pode cair na balela da ideologia. Essa casa tem que ter responsabilidade, não só em cuidar da vida do cidadão, mas realmente de quem produz. Muito obrigado, senhor presidente. Tem a palavra pela ordem, deputado Maurício Kudilarki. Só para registrar a presença do meu amigo e vereador Isaac da Costa, do município de Penha. Também vejo o vereador Silas Antonietti, nosso amigo, né? O Isaac aí que encampou a luta, o Joab, um dos líderes lá dos pescadores de todo o nosso litoral aí, o Joab da Costa, que é irmão do Silas. Parabenizar, estiveram em Brasília, defendendo essa causa. E seja bem-vindo aqui
na nossa casa, tanto o Isaac quanto o Silas, os nossos outros colegas de Penha aí, grandes amigos que nós temos lá. Próximo horário é destinado ao Partido dos Trabalhadores. Consulto o senhor líder quem fará uso da palavra. Tem a palavra o deputado Fabiano, por até 6 minutos. Palavra pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Eu só quero fazer registrar a presença do vereador Júnior, da cidade de Irineópolis, da vereadora Eleni e também da vereadora Dicileia, que estão aqui e que vieram a essa casa visitar os gabinetes para buscar recursos para a cidade, mas também são os proponentes da moção que fiz há pouco o registro na tribuna. Obrigado, sejam bem-vindos, vereadores. Feito o registro, sejam todos muito bem-vindos. Tem a palavra pela ordem ainda com a compreensão do deputado Fabiano, a deputada Paulinha. Obrigada, senhor presidente. E apenas para também, de uma forma muito especial e fraterna, saudar os meus amigos Júnior e Soraya, vereadores de Irineópolis, 2 pessoas extraordinárias. Muito obrigada pela visita, nós agradecemos em nome da casa. E também o vereador Isaac, que é um dos líderes, dos guerreiros aí na luta pelas 12 milhas. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigada, deputado Fabiano, pela gentileza. Agora sim tem a palavra o deputado Fabiano por até 6 minutos. Senhor presidente Júlio Garcia, a todos os deputados e deputadas que nos acompanham, a todos que acompanham pela TVA ou pelas redes sociais da Assembleia Legislativa, aos que estão presentes aqui nesta tarde. Nós temos hoje que comemorar uma grande conquista que partiu aqui da Assembleia Legislativa, através de um projeto encabeçado pelo deputado Cobalcini, da proibição da extração de xisto em Santa Catarina. Esse projeto que teve uma emenda assinada por vários deputados e que foi aprovada aqui somente com 2 deputados contrários, foi sancionado pelo governador do estado e a partir de agora está valendo. Nós seguimos o exemplo de muitos estados brasileiros que já se conscientizaram do grande risco que é a exploração de xisto no seu território. Mesmo sabendo que o xisto é um produto tanto em forma de gás ou parecido com o carvão em sua extração, um material substituto do petróleo, mas que traz um grande grau de contaminação para a água, para o solo, consequentemente prejudicando toda uma cadeia econômica de muitos países que não compram grãos, não compram alimentos, não compram produtos, não compram animais de lugares próximos à extração de xisto, justamente por esse grau de contaminação. E para nossa alegria, para nossa felicidade, o esforço que a Assembleia Legislativa fez foi entendido também pelo governo do estado e o governador Carlos Moisés sancionou e agora é lei a proibição da extração de xisto em Santa Catarina. Para quem ainda não sabe, havia um pedido de licença para explorar mais de 50 mil hectares de terras em Santa Catarina. Uma grande devastação que pegaria da região de Papanduvas até Concórdia pelo sistema convencional, o litoral e oeste de Santa Catarina pelo sistema Fracking, que é o de perfuração, que atravessa o aquífero Guarani e causaria uma grande contaminação em todas as nossas águas. Uma grande conquista que deve ser comemorada por todos, inclusive os alunos de Papanduvas surpreenderam fazendo uma produção audiovisual sobre a exploração de xisto em Papanduvas. O Tiago Gren, o Luiz Gustavo, Cailine dos Santos, o Breno, fizeram esta produção que inclusive de relevância nacional, né? Parabéns a eles por esta grande produção e também mostrando o que é o perigo do xisto, não só para Santa Catarina, para o Brasil também. E convidar aqui os deputados, principalmente a bancada do Sul, porque amanhã nós teremos em Santa Rosa de Lima uma audiência pública da Frente Parlamentar das Barragens que vai tratar sobre a construção da fosfateira em Anitápolis. Trata-se de um grande risco ambiental, humano, para o sul do estado de Santa Catarina, porque está prevista ali a construção de uma fosfateira com um barramento de 85 metros de altura.
para que sirva de depósito de rejeitos aos moldes do que foi Mariana e Brumadinho. A audiência pública amanhã em Santa Rosa de Lima visa justamente fazer com que a casa esteja lá, a Assembleia esteja lá presente, ouvindo a sociedade, os órgãos, as entidades, colhendo as opiniões, as sugestões, para que depois a Assembleia possa tomar as suas medidas futuras. Então, desde já, convidar a todos para participar desta audiência pública amanhã em Santa Rosa de Lima, às 19 horas. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra. Próximo horário é destinado ao MDB. Consulta o senhor líder quem fala o uso da palavra. Perdão. Tem a palavra o deputado Valdir Cobalcini. Por até 13 minutos e 30 segundos. Senhor presidente, deputado Júlio Garcia, deputado Mauro de Nadal, vice-presidente dessa casa, quero nossas deputadas, deputada Paulinha, demais deputados, ouvia deputado Fabiano e vosso pronunciamento e não quis atrapalhá-lo em função do curto tempo de que Vossa Excelência e a bancada dispõem. Mas agora, já que me é dado, nobre líder vampiro, espaço quase que de um latifúndio, 13 minutos e 30 segundos, eu quero fazer, até aproveitando a presença aqui de vereadores e do prefeito do município de Irineópolis, área também afetada, deputado Fabiano, dentre esses 50 mil hectares, e que se viam na ameaça, milhares de agricultores do nosso estado, na ameaça de que após concedida a licença ambiental, iniciaria-se então a exploração do xisto em território catarinense. Esta casa, de forma amplamente majoritária, decidiu pela não autorização ou pela proibição, a exemplo do que aconteceu com o vizinho estado do Paraná, quando de forma unânime, deputado Vicente Carro Preso, Vossa Excelência, que também participou ativamente nesta articulação, inclusive visitando o município de São Mateus, representando esta casa e a comissão que esteve lá em Papanduva, e constatou in loco de que nós não poderíamos dar esta carta branca sob pena de prejudicarmos boa parte do território catarinense, especialmente o deputado Maurício, que também esteve, Maurício Kudelac, nosso líder do governo, também esteve na audiência pública lá em Papanduva. Aliás, foi a maior audiência pública que eu já tive a oportunidade de participar. E claro que também comemoro o deputado Padre Pedro, que fez coro, nós fizemos coro nessa audiência pública contra a possibilidade desta exploração. E aí, assim como o deputado Fabiano fez aqui menção, também comemoro, deputado Sargento Lima, a sanção governamental ocorrida ontem, já publicada, eu acredito, em Diário Oficial, desse projeto de lei aprovado pela Assembleia e que agora torna-se lei, dificultando sobremaneira os danos que seriam causados ao meio ambiente, o prejuízo econômico a milhares de agricultores sediados especialmente no Planalto Norte, mas também no Alto Vale do Rio Itajaí, danos às águas, aos rios, aos animais, e que, graças à ação rápida desta casa e com a sanção do governador, nós nos vemos aliviados, e a região inteira comemora a ação, mais uma vez, importante
dos deputados estaduais, que foi, claro, que teve a sensibilidade da parte do governo, ainda que manifestações contrárias dentro do próprio governo, mas o governador agiu na defesa de Santa Catarina e desses agricultores. Eu também quero, deputado Sopelsa, nós apresentamos requerimento recriando a Frente Parlamentar do Comércio Varejista e hoje pela manhã reunimos praticamente todas as federações, a FCDL, a FEComércio, a Federação da Agricultura de Santa Catarina, a FACISC, enfim, várias entidades representadas. Deputado Júlio, nosso presidente, quero agradecer em nome do deputado Berlanda, que é o vice-presidente, e dos demais deputados que participaram. Já encaminhamos uma nova reunião e aí espero que nós tenhamos quase que a totalidade dos deputados desta casa, quando então vamos reunir todas essas entidades novamente e aí tratarmos da pauta das pautas sobre as quais nós vamos nos dedicar na defesa do comércio varejista em Santa Catarina. Quero, deputado Moacir Sopelsa, lhe ouvi-lo, né, com muita alegria, já que como deputado e como integrante também desta frente parlamentar. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, primeiro, deputado Cavalcante, quero lhe cumprimentar a importância e da sua visão de ter chamado e criado essa frente para esse setor. Foi dito pelos varejistas hoje, pelas suas representações, a importância que tem o varejo, e é verdade. Se não existe quem comercializa, dificilmente o consumidor terá acesso àquilo que nós produzimos. Então, foi importantíssimo também ouvir os seus questionamentos, os pleitos do setor e a vontade do setor dialogar com esse poder. Então, ficou realmente o deputado Júlio, que ofereceu lá a casa, a nossa casa, mas o gabinete da presidência, né, da mesa diretora, deputado Mauro, para que a gente pudesse fazer essa discussão importantíssima e que é obrigação e dever desse poder ouvir e poder ajudar a esses setores que vêm a este poder para poder construir cada vez um Estado com melhores condições. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigado, deputado Sareta. Quero, deputado Berlanda, como vice-presidente desta frente parlamentar, lhe cumprimentar, Vossa Excelência, que o sobrenome, né, Berlanda é um nome muito forte no varejo de Santa Catarina e do país, e tem autoridade, tem legitimidade para dirigir junto conosco esta frente, que, por certo, haveremos de colher bons frutos aqui nesta casa e, obviamente, que buscando também um diálogo, deputado Márcios, com o Poder Executivo, diálogo sem o que não há sentido a nossa atividade. Nós temos que buscar o diálogo a qualquer custo. Não temos como avançar nestas pautas sem a participação do Poder Executivo, que precisa, independente de quem quer que seja o governante. Hoje é o governador Carlos Moisés, daqui a 4 anos talvez seja um outro governador, e a Assembleia cumpre o seu papel e o Executivo também tem que abrir as suas portas para dialogar com a sociedade civil organizada. E em relação a esta frente que congrega tantas entidades,
e que emprega, acredito que muito próximo de 1 milhão de catarinenses, nós precisamos encontrar um ambiente de equilíbrio, sem qualquer tipo de preconceito, deputada Ada, porque são catarinenses que vêm, que batem a nossa porta, e nós precisamos encaminhar essas demandas que, na maioria das vezes, dependem da boa vontade do Poder Executivo. Então, uma boa parte destas pautas, deputado Vicente Carro Preso, elas têm relação com a SDS, tem relação com a Secretaria da Fazenda, tem relação, deputado Maurício, com a Secretaria de Segurança Pública, com a Casa Civil, em última análise, com o gabinete do governador, entidades que buscam uma audiência com o governador do estado para relatar, enfim, as suas dificuldades, as suas demandas, e obviamente que a Fiesc estava lá presente, a FAESC, que é a Federação dos Agricultores, a FETRANSESC, que é a Federação do Transporte, a FAMPESC, das pequenas e microempresas, enfim, foi realmente um encontro. Deputado Júlio, eu também quero lhe agradecer por nos emprestar a sua sala, abrir mão de 2 horas, pelo menos, dos seus despachos no seu gabinete para... creio que essas entidades mereciam o tratamento que Vossa Excelência dispensou na manhã de hoje, inclusive oferecendo o almoço aqui. Nós realmente agradecemos muito. Quero, então, comemorar aos deputados que estiveram lá presentes, e já acertamos, então, de que a cada 2 meses essas federações que representam o comércio varejista em Santa Catarina terão um espaço de um encontro aqui para revisar as pautas, para acompanhar as pautas, e então todos os deputados são convidados a participar, porque qual o deputado que na sua cidade não tem uma ligação com a associação empresarial daquela cidade, com a Câmara de Dirigentes Logísticos daquela cidade, com a Associação de Pequenos e Micros Empresários daquela cidade, qual deputado não tem? Então nós temos que oportunizar que essa frente não seja desse ou daquele, que seja de todos nós. Portanto, eu estou extremamente contente pelo encontro que hoje foi promovido, e acredito que nós possamos construir boas pautas, deputado Maurício Scudelar, nosso líder do governo, no sentido de ver atendidas essas demandas que foram trazidas hoje pela manhã. Tem a palavra pela ordem, deputado Berlanda. Realmente concluir a fala do Cubalcini, grande deputado aqui, parabéns pela condução da reunião hoje pela manhã, dizer que a todos os catarinenses a preocupação com todas as entidades com relação ao incentivo da agricultura. A preocupação está chegando lá no comércio, Pelso. Então, eu registro aqui aos catarinenses que também ouvimos a questão dos incentivos aí da agricultura. E isso é importante que a gente tenha um diálogo com o nosso governador agora, nos próximos dias, para que a gente chegue a um consenso. Parabéns pela reunião e estamos juntos. Esta presidência registra com muita alegria a presença dos jovens aprendizes do Centro de Integração Empresa Escola de São José, responsável por todos eles, Jéssica Teixeira Amaral. Sejam todos bem-vindos a este parlamento, à Casa dos Catarinenses. Esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas para que possamos reiniciar os trabalhos com a ordem do dia. Está suspensa a presente sessão.